Eu vejo que existem duas medicinas assim básicas. A medicina aguda e a crônica. O que é a medicina aguda? A medicina aguda é aquela que a gente precisa fazer uma transformação ali imediata. O paciente deu um infarto, deu uma trombose, deu um AVC, que a gente tem que fazer algo ali emergencial para poder fazer uma reversão daquele sintoma que pode ser muito prejudicial, pode levar ao óbito, por exemplo. Então, nós abrimos mão, nós utilizamos uma medicação para mudar aquele sintoma ali de uma forma aguda, para poder salvar aquele organismo, tá? Mas aí existe também a medicina crônica. O que é aquela medicina crônica? A medicina crônica eu estou com uma alteração, por exemplo, hipertensão. Eu estou com a pressão alta e aí eu vou tomar um medicamento o resto da minha vida. Aí você pensa o seguinte: o remédio que você está usando já existia no seu organismo antes de você começar a tomá-lo? Na maioria das vezes a resposta é não, a não ser que seja um suplemento, vitamina D, vitamina C, que isso, nós nascemos com isso, nós temos isso no nosso organismo, tá? Gente, qualquer sintoma que você tenha, qualquer um, seja ele qual for, significa que existe um grupo de células dentro do seu corpo que não está funcionando bem. Se não está funcionando bem, significa que só tem duas alternativas para essas células. Ou está faltando alguma coisa dentro delas, ou alguma coisa está atrapalhando essas células, tá bom? Então, se eu devolver o que está faltando ou tirar aquilo que está atrapalhando, eu dou oportunidade para essas células voltarem a funcionar. Dá para vocês entenderem isso? Então, assim, se você pensar, vamos lá para as estatinas, né? O colesterol aumentou. É por falta de estatina que esse colesterol aumentou? Não, não é por falta de estatina. Então, por que eu dou estatina, certo? Não existe alguma outra coisa para eu poder fazer, né, nesse organismo para fazer com que ele volte a funcionar? Aí vamos para esse quadro aí. Será que ele não está inflamado? Será que ele não está em estresse oxidativo? Aí nós vamos fazer umas análises, né? Quando a gente fala em alimentos que estão alterados pela indústria, tem coisas que a gente pode fazer, né? Alimentos orgânicos, eu sei que é difícil, gente. Olha, alimentos industrializados, em nenhuma hipótese eles vão ser benéficos, né? Por quê? Porque está cheio de conservante, está cheio de substâncias prejudiciais ao nosso organismo. Agora, os alimentos que nós fazemos, por mais que possam estar com agrotóxicos, tem situações, coisas que você pode fazer, banhar ele no hidrogênio molecular, banhar ele no ozônio, no Lugol, certo? Existem coisas que nós podemos fazer para diminuir a concentração desses produtos tóxicos para o nosso organismo, para nos beneficiar, tá? Agora, gente, o nosso organismo é maravilhoso, tá? Quando a gente dá condições dele trabalhar, quando a gente diminui aquilo que é prejudicial, ele tem energia e capacidade suficiente para driblar muitos problemas que nós levamos para ele. Por exemplo, se a gente tirar a farinha de trigo, leite e açúcar, você já vai diminuir a insulina no teu organismo. Há uma tendência de você diminuir o cortisol, ainda mais você tendo uma noite de sono, um sono melhor, né? Uma coisa vai levando a outra, porque esse processo vai desinflamando o organismo. Então, com isso, há uma chance do seu corpo funcionar de uma forma melhor, tá? Bom, só que aí, gente, o que acontece? Quando a gente fala em inflamação, quando a gente fala em estresse oxidativo, o corpo, ele tá com a voltagem dele. Deixa eu pôr aqui uma figura, só para vocês verem aqui uma coisa, tá? Essa figura aqui, olha só. Detox, frequência e nutrição, nesse triângulo no centro aí. Isso aqui é um esboço do que a gente deveria fazer
para fazer o nosso corpo voltar a funcionar, para ele poder estar melhorando, para ele estar num processo de cura, né? Um processo de melhora, um processo de saúde, tá? Então, detox. Detox é tirar aquilo que está sendo prejudicial, certo? Aí nós vamos falar aí de desintoxicação, desparasitação, tem vários processos que a gente pode fazer, tá? Nós já falamos sobre enema de café, existem aparelhos que nos auxiliam nisso, aparelhos de cataforese, né? A hidrovitalis. Aí frequência, a maioria das pessoas ainda não estão familiarizadas com isso, tá? Tudo que está no universo vibra. Essa vibração nós podemos utilizar para nos ajudar. Por exemplo, a frequência de vibração da célula hepática, né? A célula do fígado, a frequência de vibração das células sanguíneas, a frequência de vibração das células da tireoide. Tudo isso você estimula, você potencializa, você facilita o funcionamento dessas estruturas quando você utiliza a frequência adequada, a frequência qual de vibração que elas têm naturalmente, tá? A nutrição nós já falamos um pouquinho, né? Que são os micronutrientes que auxiliam o processo de funcionamento celular. Por trás de tudo isso, né, banhando todo esse processo, nós temos a capacidade elétrica do organismo, que é a nossa voltagem. A nossa voltagem natural é de menos 20 a menos 25 milivolts. Esse é um dos maiores segredos que nós temos. Porque quando nós falamos em tóxicos e elementos prejudiciais, todos eles têm carga elétrica positiva, certo? Eles acabam neutralizando as nossas cargas elétricas negativas, os nossos elétrons, que são responsáveis pela nossa carga elétrica saudável. Nós somos eletricamente negativos. Nós precisamos estar com uma voltagem negativa, entre menos 20 a menos 25 milivolts, para ter um processo fisiológico funcionando, para o nosso corpo estar eletricamente saudável. Pensa um liquidificador 220 volts, colocado numa tomada 110. Ele vai funcionar, mas ele vai funcionar lento. Ele não vai conseguir fazer as suas atividades de uma forma adequada. Entenderam? Então, o que eu preciso? Eu preciso dar voltagem de novo para esse sistema, para os processos fisiológicos voltarem a funcionar adequadamente, tá? Olha que interessante isso, tá bom? Agora, pensa a sua máquina de lavar, tá? A marca da sua máquina de lavar aí na sua casa. Vamos supor que a sua máquina de lavar seja uma Brastemp, certo? Se ela quebrar, com certeza absoluta você não vai levá-la para assistência técnica da Samsung, certo? Por quê? Porque as peças não se encaixam, tá? E aí o que acontece? Vamos dizer que eu insistentemente utilize uma peça de uma marca diferente na minha máquina de lavar de outra marca. Ela não vai funcionar adequadamente, certo? Até que se encaixe um pouquinho, mesmo assim, ela está propensa a dar problema de uma forma muito mais fácil. Aí vamos voltar lá para o nosso organismo, tá? Nós estamos usando substâncias que não existem no nosso corpo humano para tratar o nosso corpo humano. E nós achamos isso de uma forma lógica, porque não fizeram a gente raciocinar sobre isso. Então, cada dia que passa, a pessoa que vai vivendo, vai tendo sintomas diferenciados, o corpo vai desregulando, ela acaba que ela começa a tomar um medicamento, depois ela pode aumentar a dose, ou passar para um segundo medicamento, para um terceiro medicamento. Todos esses medicamentos, né, na maioria das vezes, eles não existem no corpo humano, então eles são incompatíveis com o funcionamento do corpo. Como é que a gente pode imaginar que isso vai trazer um funcionamento adequado para o corpo humano, certo? Então, quando a gente coloca substâncias que não existem no corpo humano para consertar o corpo humano, na verdade,
nós estamos favorecendo esse processo inflamatório. Que quando a gente olha na microscopia, a gente vê isso aqui, certo? Uma agregação das hemácias, formação de fibrina, né? Olha só, essas estruturas no meio mexendo aí, parece umas minhoquinhas, né? Elas são mais compridinhas, mexendo. Então, a gente começa a ver alterações inflamatórias no nosso organismo. Então, é muito comum, gente, é muito comum a gente pegar pacientes que utilizam 2, 3, 4 medicamentos. Quando a gente vai olhar a microscopia dessa pessoa, ela está alterada. Ela está em estresse oxidativo, ela está em processo inflamatório, certo? Primeiro porque aquelas substâncias não são compatíveis com o corpo humano. Segundo, uma substância somada a outra, vão se somando, elas são tóxicas, certo? Elas são deletérias ao corpo humano, dependendo da concentração e do tempo que você está usando, ela já passa a ser prejudicial, ela já faz com que seu corpo perca função, né? Comece a se deteriorar. Por quê? Porque é o estresse oxidativo, é o processo inflamatório que acelera o nosso processo de envelhecimento, tá? Olha só que interessante.